Então, naquela situação, se morresse alguém em atividade, a gente teria que trabalhar como se ele estivesse se aposentando por invalidez no momento do óbito e calcular o valor da aposentadoria. Esse valor da aposentadoria que daria condição do valor da pensão. E interessante a gente observar isso, né? De que, olha, a aposentadoria poderia ser uma aposentadoria que poderia ser naquele momento ali. A gente está dizendo que é uma aposentadoria por incapacidade, mas aí a gente está trazendo aqui, a dúvida vinha, e a orientação normativa número 2 é que deu clareza a isso. Embora na 9.213, a lei do regime geral, já tinha essa previsão também de que era a aposentadoria por invalidez que ele teria direito no momento do óbito, mas nos regimes próprios essa situação ficou no limbo. Aí a orientação normativa lá em 2002 definiu de que era os proventos de aposentadoria se o servidor tivesse aposentado por invalidez permanente. Mas a invalidez permanente, aí vinha a situação de que ela era integral, se fosse acidente de trabalho ou doença incapacitante, ou proporcional nos demais casos. Então, vinha a dúvida, aquela pergunta cruel, a dúvida cruel. Bom, se a doença não era grave, como é que matou? Né? Mas, se a doença não é grave, doença que não é grave não mata. Né? Mas ele morreu em decorrência de uma enfermidade, mas a legislação vinha de que, olha, a doença grave que a gente considera para efeito de integralidade são aquelas doenças do rol que agora com a 103 a gente não tem mais essa situação. Mas até então, aí vinha a discussão, aquele rol é taxativo ou aquele rol é exemplificativo? Né? Toda a jurisprudência afirmou posição aí que aquele rol é taxativo. Se a doença não tiver naquele rol, não poderia aplicar. Então, no intervalo de 98 até 2003, a pensão era calculada para quem estivesse em atividade com essa condição. Eu teria que calcular os proventos de aposentadoria por invalidez para poder, então... Deixa eu tomar água aqui, senão... A partir que eu calculasse para poder fazer a divisão. Aí nós temos outra situação que vem, a situação que a gente tem na prática até hoje, a situação da emenda 41. A situação da emenda 41... Para quê? Para quê? Estão me corrigindo aqui, ainda não tem algumas coisas aqui que ainda passa batido. Então, na emenda 41, que é as regras que ainda a gente praticava até 13 de novembro, e ainda pratica-se até que a gente mude a nossa legislação, ainda as regras são as regras antigas. Não mudou as regras de pensão para quem ainda não revisou a lei. A Nova Alvorada está com lei revisada, já vale regras novas. Quem ainda não está com lei publicada, vale as regras antigas ainda. Lei disporá sobre pensão, que será igual. Aí é aquela situação de que nós tínhamos. Olha, se for servidor, tanto faz ser aposentado ou ser servidor em atividade, de que eu vou ter a condição de que a pensão, até o teto do INSS, leva 100%. A diferença do teto para frente vai levar 70%. Eu tenho um redutor de 30% aí. Olha, o valor da totalidade da remuneração do servidor falecido até o limite estabelecido para o regime geral, até o teto do INSS, e depois...
e 70% da parcela excedente. Digamos que o teto fosse 6 mil e fosse uma remuneração de 10 mil reais. Então, até 6 mil garantido. Os outros 4 mil, eu vou levar 70% disso. 7 vezes 4, 28, mais 2.800. Então, a remuneração era 10 mil, o valor da pensão ficou 8.800 apenas. Então, essa é a situação. Da mesma forma, se estivesse aposentado, seria essa situação. A gente temos aqui o exemplo, né? A remuneração do cargo efetivo, etc, etc. Aí eu tenho a remuneração 10 mil, se o teto fosse 6, levaria 6 mil e 70% em cima dos 4 mil restantes, que daria o valor de uma pensão de 8.800. A gente está falando isso, nós estamos falando primeiro no valor da pensão, depois a gente vai estar colocando como é que seria, quem é que levaria o que desses valores, né? A pensão na emenda constitucional 103, então leva o mesmo sentido de que a gente tinha lá na emenda 20. O valor da pensão, o valor dos proventos se ele já tivesse aposentado. Se está aposentado na hora da morte, o valor que a gente teria como base seria realmente o valor integral. A gente não teria mais o teto e o excedente do teto, um X%. O valor da aposentadoria por incapacidade por ocasião do óbito, se estivesse em atividade. Aquela mesma situação que a gente falou lá da emenda 20. Mas aparece uma outra situação aqui. Ressalvado o direito ao melhor benefício ou adquirido do servidor em atividade, do melhor benefício adquirido pelo servidor em atividade que ele ainda estivesse nessa condição. A gente poderia ter alguém, olha, morreu em atividade, mas quando ele morreu, ele já teria direito a uma aposentadoria voluntária, mas não se aposentou. Estava na condição, podia estar recebendo abono de permanência, ou mesmo que não estivesse recebendo, mas teria direito a receber abono de permanência, poderia se aposentar. Em relação aqui, se já tivesse aposentado, linha A, sem problema. Linha B, a aposentadoria por incapacidade por ocasião do óbito. Vou verificar quanto é que dá o valor dessa aposentadoria para fixar a pensão. E se ele já tivesse direito a uma outra aposentadoria aqui, se ele já tivesse direito a uma outra aposentadoria, que é a condição da letra C aqui, então eu vou ter que fazer, nessa situação, o cálculo de B e C e verificar qual é a mais vantajosa, que o conjunto de dependentes terá direito. Poderia ser que o senhor José já tivesse direito a uma aposentadoria com integralidade e que a situação do óbito dele foi um acidente comum, que não lhe daria a integralidade se fosse calcular uma aposentadoria por incapacidade naquele momento. Então, a opção, ele vai poder sair aqui pela mais vantajosa entre a B e a C, que vai ser levado em conta para efeito de pensão. Continuando. Quando aposentado não tem dificuldade. Tranquilo, 10 mil, 10 mil. Sem atividade, a gente vai calcular. Como é que se calcula, né? Como é que se calcula o valor da aposentadoria? O valor da aposentadoria, como nós vimos agora na emenda 20, o valor da aposentadoria muda totalmente. Eu vou ter a média de 100%, a média de 100% das remunerações, e vou calcular daí. Vai levar 60% mais 2% por cada ano. Né? Então, esse é a modalidade de aposentadoria. Essa situação seria bem prática, principalmente nesse momento agora, nesses primeiros anos pós-reforma, que nós temos muita gente
que já teria direito de se aposentar pelas regras anteriores, que lhe daria integralidade. Não, mas ele continua trabalhando. Se vier a óbito nesse intervalo, o cálculo da pensão dele, por essas novas regras, de média de 100%, mais 60% e 2% do que excede aos 20 anos, geralmente, nesta situação, vai dar menos do que o valor da integralidade que ele teria direito. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo tanto da condição da aposentadoria por incapacidade no momento, quanto o valor da aposentadoria que ele já tinha direito adquirido até no momento do óbito. Então, toda essa situação de que a gente conclui de que no primeiro caso, olha, 60% da média mais 2%, ou 100% do valor da média decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional ou doença do trabalho, não é mais doença grave, é doença profissional ou doença do trabalho. Essa situação é que a gente vai ter, né, de que é comum, você pega um tenente que começa a trabalhar aos 18 anos, quando ele chegar aos 60, é claro que ele se desgastou. E atrelar isso de que, olha, a questão do cidadão ficar rouco, ele ficou rouco porque estava trabalhando. A questão do cidadão ficar gago, ficou gago porque estava trabalhando. A questão dele ficar corcunda, ficou corcunda porque estava trabalhando. Né? Nós vamos enfrentar, a gente não se esqueçam disso, fiquem bem firmes que essa situação vai acontecer, uma chuva de indagações e muitas ações aí para poder atrelar de que toda a incapacidade é doença do trabalho agora. Toda a incapacidade foi gerada pelo trabalho. Mas é claro que ao longo de 30 anos, 35 anos numa atividade, se você não fizer nada dos 20 aos 60 anos, você vai ter algumas coisas que você vai carregar, mesmo que você não trabalhe em lugar nenhum. Né? Mas, para poder atrelar isso de que, olha, não, a professora ficou rouca porque ela falou muito com os alunos. É doença do trabalho. Né? Para poder jogar para uma aposentadoria com integralidade. Essa situação a gente vai ter. O valor que teria direito adquirido é o melhor benefício, aquela situação que a gente colocou, alguém que hoje já pudesse se aposentar por um artigo 6º, por um artigo 3º, mas permaneceu trabalhando e aconteceu de ser aí acometido pelo vírus e morrer. Então, o cálculo da aposentadoria dele, pelas regras que ele já tinha direito com integralidade, certamente vai dar maior do que qualquer uma dessas duas outras opções. Então, se conclui que o valor da pensão será o correspondente a 50%. Calma lá, vamos devagar aí, senhor Ademir. Definida a base de cálculo para a pensão, nós estamos definindo qual é a base de cálculo da pensão. Agora nós vamos ver como é que fica realmente a pensão no caso concreto. Aí a gente vem, a pensão será uma cota familiar de 50%, mais 10% por cada dependente até o limite de 100%. Então, se só tiver a viúva, tem um dependente. Seria 50% mais 10%. 60%. Nós definimos todo o cálculo que fizemos ali, a gente chegou à situação de que o valor da pensão seria R$10.000. O que é a pensão? É 50% do valor, que é uma cota familiar, e vai sendo 10% por cada dependente. Então, quanto mais dependentes se tiver, vai sendo, mas a limitação é a 100%. Então, digamos que eu tenha a viúva e mais um filho.
Então, são 50 mais 10 mais 10, 50 mais 20. Então, seria 70%. Numa situação, conclui-se de que, aí vem a situação, vamos pegar o mesmo valor para... Então, eu tenho a viúva e três filhos. Então, temos 4 dependentes. 50% seria 5 mil. Mais 4 dependentes seria mais 4 mil. O valor da pensão seria 9 mil reais. Primeiro passo. Então, calculei. A pensão será de 9 mil reais. É a pensão ao conjunto de dependentes. Aí, cada dependente tem, as cotas são iguais. Eu vou dividir os 9 mil reais por 4 e vou chegar ao valor de 2.250, que é cada cota de pensão. Deu para entender como é que a gente vai fazer? Então, a pensão que hoje era, até hoje, a gente teria o valor dos proventos ou o valor da remuneração, esse é o valor que a gente vai levar para a pensão e se divide pelo conjunto dos dependentes. Com a mudança, a gente tem que fazer o cálculo, seja a aposentadoria foi 10 mil reais, ou o valor da aposentadoria que ele teria direito foi 10 mil reais, primeiro passo. Aí depois eu vou 50% mais 10% por cada dependente, se tiver até o limite de 5 cotas. Se tiver mais do que 5 dependentes, vai travar nos 10 mil reais mesmo. O que vai acontecer é de que, olha, era a viúva mais 5 filhos. Então, se você fosse considerar, daria 110%. Seria a viúva, uma cota, mais 5 filhos, seriam 6 cotas daí. Então, daria 60%, daria 110%. Então, não seria, o valor da pensão não seria 11 mil, o limite máximo é 10 mil. Aconteceu que o primeiro ficou maior, perdeu a condição de dependente. Mas mesmo assim ainda ficou a viúva e mais 4. Então permanece os 10 mil. Certo? Permanece os 10 mil. Permanecia os 10 mil, Cacá, sem crise. Vai permanecer os 10 mil. Na hora em que, olha, um desses quatro se torna maior também, aí ficou a viúva e mais 3. Aí seria a cota da viúva, mais 3 cotas, só 4 cotas. Baixou para 9 mil reais. Esse é um outro aspecto que a gente vai estar falando em seguida, de que hoje o que acontece? Se a nossa amiga Solange, lá de Eldorado, inventa de ir embora, só tem o viúvo e o Otávio, né? Então seria 60% só. Na hora em que o Otávio for embora, que ficar maior, o Otávio ficou maior, não significa que a parte do Otávio fica para o viúvo. Não. O viúvo, não, a cota não se redistribui. Hoje não. Hoje, nas regras atuais, ainda sem a reforma, eu vou ter sempre o valor da pensão mantido. Alguém ficou maior, redistribui para os que sobram. E assim sucessivamente, até que a pensão se exaura.